Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje à tarde compartilhando esta live com todos vocês. Eu inicialmente queria me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Jadelson Andrade, médico cardiologista, superintendente do Hospital da Bahia, membro da Academia de Medicina da Bahia e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nessa live de hoje, eu quero inicialmente agradecer ao Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital da Bahia, na pessoa da sua coordenadora e presidente, doutora Mariana Andrade, por esse convite, para estar aqui, junto com vocês, administrando esta conversa com o professor Dr. Fausto Pinto, de Lisboa. Professor Dr. Fausto Pinto, que já pode começar a se movimentar para assumir aí a sua colocação junto a gente. O professor Fausto, que é uma das mais eminentes e proeminentes figuras da cardiologia mundial. Ele que atualmente preside a Federação Mundial de Cardiologia, World Heart Federation, é ex-presidente recente da Sociedade Europeia de Cardiologia e diretor de uma das mais importantes faculdades de medicina da Europa, a Faculdade de Medicina de Lisboa. Dr. Fausto, além de todos esses predicados, toda essa formação, essa qualificação, nós chamamos ele de um cidadão do mundo, porque ele tem, de fato, pelos cargos que ocupou recentes e pela sua projeção na cardiologia mundial, ele tem tido a possibilidade de estar em diversos países do mundo e convivendo com diversas situações. E agora, nesta época da pandemia, tem um papel muito relevante no sentido de acompanhar de perto tudo o que está acontecendo na Europa e, sobretudo, em Portugal, que será o objetivo da nossa conversa e da nossa discussão. Fausto, quando você estiver pronto, pode entrar para que nós possamos, então, iniciar a nossa conversa e eu já quero antecipadamente dizer o meu privilégio de poder estar aqui conversando com você, para todos aqueles que estão acessando o Instagram nesse momento, para que nós possamos então dar uma ideia, um panorama do que aconteceu, como está a pandemia em Portugal. Portugal tem sido visto como um dos países que teve uma das melhores gestões em relação à pandemia do coronavírus na Europa. E isso é traduzido pelos números, não só o número de casos, como o número de mortes, como taxa de mortalidade. E uma série de ações desenvolvidas pelo governo português favoreceram muito aqui essa gestão fosse adequada e, evidentemente, ninguém melhor do que alguém com a postura e a formação do Dr. Fausto para poder nos passar o que nós temos de informações e, sobretudo, existiriam situações que foram aplicadas em Portugal e que poderiam ser transpostas para o Brasil. Nós que estamos agora vivendo um outro momento, um momento diferente do que ocorre em Portugal, porque nós estamos agora entrando no pico da crise sanitária deflagrada pela pandemia no Brasil, com um número crescente de casos e um número crescente de mortes. Eu queria saber se o doutor Fausto já está por aí, para que a gente pudesse, então, já adicioná-lo aqui ao nosso Instagram e poder, então, conhecer isso. Estou entrando. O doutor Fausto já está entrando e já foi aceito, está entrando, e nós vamos, então, já está em alguns segundos já com ele aqui conosco, diretamente de Lisboa, para que nós possamos, então, dar sequência a prosseguimento dessa conversa interativa com ele, para que nós possamos, então, ter as informações que nós propusemos a ter. Enquanto o doutor Fausto não entra, nós tivemos a oportunidade de estar acompanhando o que ocorre na Europa, as estatísticas, e o que nós vemos é que há um número, a Europa realmente, alguns países tiveram um número muito expressivo de casos
como ocorreu na Itália, como ocorreu na Espanha, na França, na Inglaterra, um número também bastante significativo de mortes, não só de mortes em números absolutos, como também em taxa de mortalidade, que é a quantidade de mortes pelo número de participantes. Então, esta relação que ocorreu na Europa e que agora começa um período já de relaxamento em alguns países, né? Isso está sendo muito bem programado, muito bem evidenciado. Se nós tomarmos alguns desses números, enquanto o Dr. Fausto não entra, nós podemos ver que, em relação a Portugal, Portugal tem uma população de 10 milhões e 200 mil habitantes. Portugal teve 29 mil casos, um total de mortes de 1.200 casos, 1.231 mortes, numa relação de taxa de mortalidade de 121 para 1 milhão de habitantes. Então, isto é um fato relevante e aqui nós já temos, então, o Dr. Fausto. Fausto, eu me permitia lhe apresentar o significado que você tem. Espero que você esteja me ouvindo. Dr. Fausto? Estamos ouvindo agora? Muito bom. Então, já se diz aqui no Brasil... Aleluia! Aleluia! Se diz aqui no Brasil, caro amigo, que fazer ao vivo é sempre mais complicado, não é? Então, Fausto, eu já anunciei aqui as tuas qualificações, o significado que você tem para a cardiologia mundial, já citei a importância que você tem para Portugal, para a medicina portuguesa, uma vez que você dirige uma das mais importantes escolas de medicina do país, a Faculdade de Medicina de Lisboa. E gostaria, então, que você nos cumprimentasse, para, então, a gente poder abrir a primeira pergunta, a primeira questão que eu gostaria de lhe fazer. É um prazer e um privilégio, amigo. Meu caro amigo Jadelson, em primeiro lugar, as minhas desculpas por este problema técnico que levou aqui um pouquinho para poder entrar, mas quero agradecer muito este convite. Para mim um prazer, é uma honra poder estar consigo e poder estar com os meus amigos brasileiros e pelo mundo fora. Podemos partilhar aqui um pouco do que tem sido a nossa experiência nesta pandemia e também podermos trocar algumas impressões sobre alguns aspectos relacionados com a forma como temos lidado com este problema. Mas quero agradecer, quero cumprimentar o Dr. Jadelson, quero cumprimentar a doutora Mariana, o pessoal todo do Hospital da Bahia. Já tive a oportunidade de visitar. Temos um acordo entre o Hospital da Bahia e a nossa Faculdade de Medicina, que foi estabelecido há um par de anos, quando esteve aqui em Lisboa, e é, por isso, um grande prazer e um grande privilégio poder estar aqui hoje para podermos falar um pouco. E, mais uma vez, as minhas desculpas por este pequeno atraso de ordem técnica. Ok, Fausto, está tudo bem, meu amigo, o privilégio é todo nosso. Fausto, veja, eu dizia antes de você entrar que Portugal tem sido visto como um país onde a gestão da Covid, encadeada pelo novo coronavírus, tem sido uma gestão muito importante, muito expressiva, até mesmo à frente de outros países da Europa, não é? E, inclusive, os países mais ricos, não é? Então, ele perguntaria, para nós iniciarmos o nosso papo, qual é a sua visão geral da saúde pública em Portugal em relação à pandemia, Fausto? Qual é a realidade de Portugal nesse momento, considerando esse aspecto de que Portugal fez uma gestão, ao que parece, ao que se divulga, muito adequada da pandemia Covid-19? Não, isso é verdade. E nós, desta vez, tivemos um pouco de sorte, porque a pandemia chegou um pouco mais tarde a Portugal e deu-nos tempo para observar o que estava a passar noutros países, em particular em Itália, na Espanha. Também já tínhamos tido informação de como tinha sido o problema na China, em Macau, e, portanto, deu-nos algum tempo para podermos reagir mais rapidamente. E nesta pandemia, um dos grandes aspectos mais importantes é a rapidez na atuação. E, de facto, houve uma mobilização, quer da comunidade médica e científica, seguida pelos decisores políticos, pelo governo, para rapidamente se tomarem medidas de forma a diminuir o impacto que a pandemia poderia ter no país. E, de facto, nós, numa fase muito inicial,
em que nem tínhamos ainda nenhum óbito, nenhuma morte, encerramos as escolas, encerramos as universidades e também, muito rapidamente, foram tomadas medidas de isolamento social, de confinamento, começar a testar as pessoas e um aspecto muito importante que foi o papel dos médicos de saúde pública e dos médicos chamados médicos de clínica geral ou de família, que acompanharam um número muito significativo de pacientes infectados pelo coronavírus e que foram tratados em casa. E um dos segredos talvez tenha sido uma parte muito significativa da população, e estamos a falar mesmo no pico, mais de 85%, quase 90% dos pacientes estavam em casa. E foram seguidos em casa. O médico telefonava 1, 2 vezes por dia para o paciente e essa foi uma forma que permitiu que, não vindo o paciente, portanto, estando isolado por um lado e não vindo ao hospital, permitiu conter mais rapidamente a contaminação e a disseminação da pandemia. Por outro lado, foram também tomadas medidas muito rapidamente de adequação dos hospitais para se prepararem para a eventualidade de haver um aumento muito significativo no número de pacientes que viessem para os hospitais. No meu hospital, como sabe, é o maior hospital em Portugal, nós rapidamente criámos um plano de contingência em que readaptámos várias zonas do hospital, preparadas para quer cuidados intensivos, quer, se fosse o caso disso, para expandir a parte quer de enfermaria, leito de enfermaria, quer leito de cuidado intensivo. Felizmente... Continue. Você está nos dizendo, então, Fausto, que a velocidade com que as medidas de isolamento social, a velocidade com que os hospitais foram adequados e, certamente, a aceitação da população para essas medidas emanadas pelo governo de Portugal foram fatores importantes para que isso ocorresse, esse resultado mais positivo em Portugal tivesse acontecido? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso foi fundamental. E foi fundamental o papel que a comunidade médica teve. Eu, pessoalmente, estive envolvido, conjuntamente com outros colegas, enviar algumas, ou dar algumas recomendações que, conjuntamente com os decisores políticos, acabaram por ser seguidas e implementadas no país. E não tenho dúvida que isso foi muito importante para conter a pandemia. E era muito claro que se não tivessem sido tomadas algumas dessas atitudes rapidamente, o que iria acontecer em Portugal não seria diferente do que aconteceu em Espanha ou do que aconteceu em Itália, porque era óbvio que as condições são semelhantes. E com uma agravante, e essa foi uma das razões que nos levou a ser rápidos a atuar, é que o nosso mapa de leito de intensivos antes desta pandemia não era muito grande. E, portanto, nós tínhamos receio que, se acontecesse o mesmo que tinha acontecido em Espanha ou em Itália, isso iria levar a uma ruptura do sistema de saúde. E, portanto, para além da adequação que foi feita dos hospitais, o facto de ter sido feito numa fase precoce levou a que nunca tivéssemos tido ruptura do sistema. Nós conseguimos sempre ser capazes de tratar os pacientes que necessitaram de internação, e os pacientes que necessitaram de intensivos, os pacientes que necessitaram de ventilador, nunca houve problema, precisamente porque a atuação foi muito rápida e fez com que fôssemos capazes de absorver esses pacientes. Porque não tivemos o tsunami de doentes que tiveram em Espanha ou em Itália. Isso fica muito claro, Fausto. Você fala na Espanha, e veja, Portugal e Espanha são geograficamente ligadas, não é? E as diferenças em relação ao que aconteceu na Espanha e Portugal são bastante expressivas, não é? Nós tivemos na Espanha, até o momento, até hoje, 278 mil casos, com um total de mortes de 27.709 mortes, com uma taxa de mortalidade de 593 para 1 milhão de habitantes. Veja, em relação a Portugal, foram 29 mil casos, só 1.230 mortes e 121 por 1 milhão de habitantes. É evidente que existe uma diferença populacional, não é, entre a Espanha e Portugal. A Espanha tem 4 vezes mais
a população que Portugal, mas, por outro lado, quando nós olhamos a taxa de mortalidade, há uma diferença de 5 vezes mais na Espanha que Portugal. Então, certamente, essas medidas que você acabou de relatar, elas tiveram uma relevância muito grande no aspecto de poder controlar de forma adequada esse fluxo de pacientes para os hospitais e também as medidas de adequar os hospitais e certamente a contribuição dos médicos portugueses foi muito relevante. Não é exatamente isso que eu estou entendendo. Exatamente. Foi exatamente isso e, de facto, permitiu que fôssemos capazes de tratar os pacientes que necessitaram de internação, de internamento, e aqueles que necessitaram de cuidados intensivos. Nunca houve ruptura do sistema, nunca houve sobrecarga do sistema, e isso foi muito importante e penso que é uma das razões que temos esses resultados. Também é importante dizer que a população portuguesa, talvez vendo o que se tinha passado em Espanha e o que estava a passar em Itália e depois no Reino Unido, própria França, foi extraordinária. As pessoas, o pessoal, de uma forma geral, acatou de uma forma extraordinária, que não é fácil. Aliás, é a primeira vez na história da humanidade que uma população saudável é posta em casa de quarentena. Habitualmente era quem estava doente que ficava em casa. Pela primeira vez na humanidade, no mundo em global, pôs-se uma população saudável em casa. Isto, de facto, é um desafio extraordinário. E a forma como a população portuguesa aderiu e cumpriu essas indicações foi excepcional. E isso penso também que foi um fator muito importante que levou a que as pessoas tivessem, talvez por receio, mas também pela sua consciência cívica, ficarem em casa. E depois tem um outro problema que podemos falar também, que foi o facto das pessoas terem medo de vir ao hospital. E isso repercutiu-se depois nas outras patologias, nas outras doenças. Podemos falar disso, nomeadamente patologia cardiovascular, que houve uma diminuição no número de pacientes que vieram à emergência. Não vamos abordar esse assunto mais à frente. Perfeito. Fausto, então você nos diz que o isolamento social precoce e feito de forma adequada e aceito pela população foi um fator relevante para isso, não é? É o que estamos entendendo. No momento, vocês estão numa outra fase que não estamos nós. Enquanto o Brasil está entrando no pico da pandemia, Portugal já está mais à frente e já está programando uma fase de extensão, de relaxamento das suas atividades e, mais uma vez, deu um exemplo de gestão, porque, segundo pudemos observar, Portugal fez um programa muito bem nacional, né? Um programa nacional em 3 ou 4 fases, com datas específicas, não é? A primeira iniciada em 4 de maio, a segunda fase iniciou-se ontem, 18 de maio, não é? Já de relaxamento, de redução do isolamento social, e a próxima data é 1º de junho. Eu queria que você nos falasse sobre esse programa, não é? De relaxamento, esse programa de liberação progressiva das pessoas para suas atividades, quer comerciais, para os estudantes nas escolas. E nos fale um pouco disso, porque isso certamente está nos interessando muito, porque no Brasil, no momento, nós ainda estamos fortemente, o governo federal, os governos estaduais, municipais, estão fortemente atuando no isolamento social. Mas há uma expectativa da população brasileira que, num dado momento, nós vamos ter também o projeto de relaxamento desse isolamento social para que as atividades sociais, econômicas, escolares possam existir. Nos dá uma ideia se isso de fato está acontecendo, como é que isso está sendo feito e como o governo teve participação efetiva nesse programa tão bem elaborado, nessas fases, observando datas e os projetos de acabar o isolamento social em Portugal. Isso é exatamente correto. E já agora explicar um pouco como evoluiu. Nós tivemos 6 semanas de estado de emergência, o que significa que foram 6 semanas de isolamento, de confinamento, como nós dizemos aqui. Ao fim desse período foram feitas periodicamente avaliações de como é que a pandemia estava a evoluir. E há um índice, que é o índice R, que é o índice que nos dá a taxa de infecciosidade de uma população. E é considerado que esse R deve estar abaixo de 1. O 1 significa que uma pessoa tem o potencial de infectar outra pessoa.
Se está abaixo de 1, significa que temos uma taxa de infecciosidade que é inferior a 1 para 1. Alguns especialistas consideram que essa taxa deveria estar, esse R, deveria estar abaixo do 0,7. Ora bem, nós tivemos, quando foram iniciadas estas medidas, estávamos à volta do 0,9. Já estava abaixo, nós chegámos a ter 3 no pico da infecção. Mas, quando foram tomadas estas medidas, foi tendo em conta que o nível de infecciosidade e de contaminação estava num nível relativamente seguro. Como sabemos, estamos a lidar com uma situação que tem muitas incertezas e muitas interrogações. Mas considerou-se, até tendo em conta a experiência de outros países, que esse seria um nível aceitável, porque, de facto, há uma pressão muito grande por parte da economia, de todas as áreas da economia, para que haja uma abertura da sociedade. É claro que este equilíbrio entre o abrir a sociedade e o efeito na saúde pública de uma pandemia, é aí que está o segredo e que não é fácil, e que daí utilizarem-se alguns parâmetros que nos ajudem a tomar essas decisões. E o parâmetro foi esse, foi haver uma estabilização no nível de contaminação, uma estabilização e até diminuição no número de pacientes internados e uma diminuição até no número de pacientes em cuidados intensivos. E foi então tomada e foi feito esse plano, que é baseado em 3 fases. Estamos na segunda fase. Também houve alguns elementos que foram decididos e que foram importantes. Um deles, e nós estivemos muito envolvidos nisso, foi a recomendação, aliás, mais do que uma recomendação, a obrigação do uso de máscara em transporte público, em recinto fechado, em shopping, em supermercado, e isso seguindo o exemplo de alguns países asiáticos, aqui na Europa já da República Checa ou da Áustria, em que a utilização da máscara parece que é, ou aliás, é um dos fatores que diminui a taxa ou a possibilidade de contaminação. E, portanto, foi estabelecido esse plano. Numa fase inicial, nos primeiros 15 dias, nas primeiras 2 semanas, foram abertas as áreas comerciais com menos de 150 metros quadrados. Foram estabelecidas regras no número de pessoas que poderiam estar dentro dos estabelecimentos, com regras muito apertadas. Os transportes públicos, por exemplo, foi reduzida a sua capacidade, quer na utilização dos transportes públicos, quer e foi aumentado o número por exemplo, de ónibus para a população. Uso mandatório da máscara, por exemplo, no transporte público ou nessas áreas comerciais. E foi também um aspecto importante encetado um programa de fazer testes, testar. Nós temos também das taxas mais altas na Europa, salvo erro, somos o 4º país em número de testes que são feitos. Isso também é muito importante. Porquê? Porque ao testar vamos identificar, mesmo sabendo que o teste pode ser negativo hoje e positivo amanhã, mas os positivos hoje são identificados e são isolados. E isso é também um fator importante. Ontem começou a segunda fase. Na segunda fase foram já abertas as creches e apenas aquilo que nós chamamos o 11º e 12º ano dos liceus, das escolas secundárias, que são os últimos anos, e apenas nas disciplinas em que os alunos vão ter que fazer exame. Portanto, apenas uma parte do ensino foi aberta em ensino presencial. As universidades ainda estão fechadas e vão ficar fechadas, possivelmente, durante algum tempo. E ao fim desses 15 dias é feita uma reavaliação. Está a ser monitorizada a evolução da pandemia. E em função desse resultado, se o resultado ainda é bom, passa-se à fase seguinte. Se o resultado mostrar, aliás, o Primeiro-Ministro foi claro, se houvesse qualquer alteração no sentido de aumentar novamente de forma significativa o número de casos, poderíamos ter de recuar. Mas felizmente que até agora isso não aconteceu. Há uma expectativa grande, mas há uma mobilização muito grande por parte da população no sentido de respeitar as regras, de uma forma geral. Claro que há
há sempre quem procure furar, mas, de uma forma geral, a população tem acompanhado essas recomendações e, neste momento, eu diria que estamos numa fase bastante positiva para isso. Vamos guardar, vamos ver como é que as coisas vão. Perfeito. Você está nos dizendo, então, de que esse projeto de extensão do isolamento está sendo feito de forma gradual, planejada e monitorada, não é? E os resultados vão ditar as etapas seguintes. Isso eu acho realmente uma situação muito bem elaborada, muito bem planejada. Fausto, vamos falar um pouquinho agora, nós já falamos de todos os aspectos epidemiológicos, as atitudes de prevenção. Vamos falar um pouco do tratamento, não é? Que tem interessado muito o Brasil no momento, está numa situação de alguma dificuldade em relação aos brasileiros a entenderem realmente qual é a melhor forma de tratar os pacientes infectados pela Covid. Existem várias etapas da doença, não é? Existe a fase inicial da doença, em que os sintomas são leves, os pacientes são recomendados a ficar em casa. Existe aquela fase que o paciente começa a ter uma atividade, uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória evolui para os pulmões, e aí vem os sintomas de falta de ar, hipoxemia, baixa saturação. Os pacientes vão para o hospital, alguns que complicam com fenômenos trombóticos, que é a nível pulmonar, que é a nível circulatórios, e aí UTI, e aqueles que se agravam mais ainda e vão para respiradores, não é? Que são as formas mais graves desses pacientes. Então, o que nós percebemos é que essa pandemia ou essa doença, a Covid-19, ela não pressupõe um tratamento de receita de bolo, não é? Como a gente trata alguns processos infecciosos. Pressupõe analisar a etapa que o paciente está vivendo, os sintomas que ele apresenta, as complicações que ele apresenta, e a partir daí os tratamentos são individualizados e são oferecidos. Você poderia nos dar uma visão de como está e como foi e como está em Portugal o tratamento da Covid-19? Se existe alguma situação assim diferente do que tem sido comentado no mundo, e algumas drogas que surgem às vezes como drogas que resolveram o problema e a população compra essa ideia, mas que a gente vê que os estudos não expressam isso, e aí os médicos que fazem a medicina correta, baseada em evidências científicas, recuam. Enfim, como é que está? Nos dá uma visão sobre o tratamento. Ora bem, um dos problemas desta doença é precisamente o facto de não ter tratamento, não ter vacina. E, aliás, é o grande problema desta virose, desta doença. É que, até ao momento, não há nenhum tratamento comprovado e não há uma vacina. E daí que o mais importante, sobretudo numa fase inicial, é conter a disseminação do vírus para evitar a infecção. E porquê? Porque isto é uma doença que é traiçoeira. Porque nós também não sabemos, sabemos que temos grupos de risco. Mais idoso, patologia cardiovascular, diabético, hipertenso, mas há um conjunto de pacientes, alguns deles até jovens, ou não idosos, sem patologia prévia e que de repente têm as formas graves da doença. E não é claro ainda hoje como é que nós podemos identificar esses pacientes. Não há uma forma ainda conhecida em que possamos dizer, tirando-os dos grupos de risco, este paciente que não tem história prévia vai acabar no respirador. E nós tivemos vários casos, várias situações, e no mundo médico, como sabe, tem havido várias dessas situações, e esta é uma das questões. E, portanto, em termos, e daí a razão de evitar, ser muito importante evitar a doença, primeiro. Segundo, as terapias que existem neste momento são terapias que estão todas em investigação. Não há, neste momento, nenhuma terapia que tenha demonstrado de forma clara que seja eficaz no tratamento do coronavírus. O que há são centenas de ensaios clínicos que estão a decorrer. Já temos alguns resultados preliminares, quer como, por exemplo, a hidroxicloroquina, que esteve muito falada. Saiu muito recentemente um estudo que mostrou que não tinha vantagem. Temos com alguns virais, como o Remdesivir, em que temos dois estudos que estão um pouco contraditórios. Um estudo chinês que não mostrou grande vantagem, e há o estudo americano do NIH, de forma definitiva, e até teve uma grande encenação
porque foi divulgado na Casa Branca pelo e que parece que esse estudo mostrou que há não impacta na mortalidade, mas impacta no número de dias que o paciente ficou em cuidados intensivos. Depois o que temos são protocolos que têm vindo a ser estudados e que têm vindo a ser, quer em ensaio clínico, quer em o que nós chamamos o off-label, e que têm sido aplicados em algumas situações um pouco como tentativa de, tentando perceber, porque nós ainda não sabemos a fisiopatologia completa desta doença. Sabemos, por exemplo, que há doentes que desenvolvem coagulação intravascular disseminada. Pacientes que desenvolvem, e está demonstrado também, que alguns pacientes o vírus vai infectar a célula endotelial e dá uma endotelite, que é responsável pela formação de microcoágulos e que isso pode ser um dos fatores que leva, por exemplo, em alguns pacientes a desenvolverem quadros mais graves. E daí que no protocolo, nesses pacientes, seja feita anticoagulação. Outros grupos estão a utilizar, porque há uma fase da doença em que existe aquilo que se chama uma tempestade inflamatória, ou uma tempestade de citoquinas, enfim, que são umas partículas que, de repente, há como um tsunami, que vai ser esse, parece ser esse, em alguns casos, o responsável da descompensação em termos pulmonares. E então, alguns grupos e algumas testes estão a utilizar algum tipo de agentes, quer os chamados anticorpos monoclonais para elementos específicos, quer, por exemplo, algum tipo de anti-interleuquinas. Eu não sei que isto é um programa geral, não quero ser muito específico, mas algum tipo de tratamento para tentar contrariar aquela resposta anti-inflamatória maciça e desproporcionada e que é responsável pelos quadros clínicos mais graves. Depois, portanto, isto em termos de terapia específica, e eu acho que é importante as pessoas perceberem que nós somos médicos, nós somos cientistas, e nós baseamos as nossas ações médicas em resultados científicos concretos, baseados em ensaios, em estudos concretos. Claro que todos nós também podemos usar um fármaco off-label, ou seja, um fármaco que achamos que naquele momento pode ser útil para aquele paciente. Mas isso é apenas baseado no nosso senso clínico e não numa evidência clara para a utilização disseminada de um fármaco. E, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina, que neste momento está muito, em termos globais, se tem falado muito, pode ser extremamente perigoso. E já existem, e nós cardiologistas sabemos isso, porque existem pacientes, não sabendo, podem ter alterações ao nível do funcionamento do seu coração, e a utilização de um fármaco como este pode desencadear quadros graves de arritmia e tem, inclusivamente, havido descrições de fatalidades, de morte, em consequência do uso inadequado deste fármaco. Ou seja, o fármaco a ser usado tem que passar por um conjunto de regras que nós conhecemos bem como cardiologistas e que, se for usado de forma disseminada, pode ter consequências graves. E, acima de tudo, não há evidência que, de facto, tenha vantagem a sua utilização neste tipo de pacientes. Portanto, em resumo, temos a chamada terapêutica sintomática quando o paciente desenvolve determinado tipo de sintomas. Temos algum tipo de terapêuticas que têm sido usadas em protocolos experimentais e nós aqui estamos envolvidos em vários ensaios clínicos que estão a decorrer vários, são centenas neste momento de estudos que estão a decorrer por esse mundo fora. Em Portugal estamos, no Brasil seguramente também estarão em alguns desses ensaios, mas de momento começamos a ter algum tipo de evidência, mas que ainda é muito curta, muito pequena, para haver recomendações muito claras em relação a fármacos específicos. Depois o que temos é a terapêutica de suporte. Se o paciente necessita de um ventilador, se o paciente necessita de formas mais graves, por exemplo, de suporte circulatório, tivemos vários pacientes em ECMO, que é uma circulação extracorporal em situações muito graves que têm ocorrido, e são situações extremas e mais raras, mas que temos que estar preparados para isso. O próprio tipo de ventilação nestes pacientes é diferente, é com o doente deitado para baixo, em posição ventral, porque isso parece ter algum efeito na forma como as trocas gasosas se vão processar, mas enfim, isto já entra um bocadinho mais em termos específicos. Portanto, penso que é importante que fique claro que está a haver um esforço imenso por parte da comunidade científica e médica para desenvolver fármacos que possam ter efeito antiviral,
e, portanto, serem fármacos ou efeito no mecanismo da doença. E depois a grande questão é a vacina. Como sabem, neste momento há também dezenas de vacinas com diferentes mecanismos de ação que estão a ser desenvolvidas. Muito recentemente foram já dados alguns resultados em fase 1. Ainda hoje comentava isso com um colega. A primeira página do New York Times hoje é sobre uma vacina em que foi testada em 8 macacos e que teve resultados positivos e que teve os primeiros, portanto, temos os primeiros resultados já também num grupo experimental de humanos. É chamada fase 1, que é a fase inicial deste tipo de desenvolvimento de novos agentes, mas a ansiedade é tanta que, e às vezes a pressa, nós dizemos em Portugal que a pressa é má conselheira, está tudo com muita pressa para ter uma vacina, todos queremos, mas há passos que não podem ser obviados sob risco de podermos estar a fazer pior do que aquilo que queremos, que é no fundo ter uma vacina que seja robusta e que mesmo já agora dizer que existe uma esperança muito grande na vacina, mas também não é garantido que venhamos a ter rapidamente uma vacina eficaz. Eu dou sempre o exemplo do HIV. O HIV não tem vacina. O HIV tem tratamento hoje em dia. Tem antirretrovirais que podemos utilizar em pacientes com HIV. Podemos não, utilizamos, e transformou o HIV numa doença crónica. Mas não há ainda vacina. Portanto, a expectativa da vacina é grande, é verdade. Possivelmente irá haver em breve, mas é preciso passar os vários passos para que não cometamos erros que possam ser trágicos. As etapas têm que ser seguidas, embora o que a gente observa é que, face à pandemia e à urgência na produção dessa vacina, algumas etapas até têm sido aceleradas, evidentemente, que com controle científico, mas algumas etapas têm sido superadas mais rapidamente do que seria a construção de uma vacina normal, numa situação normal que não essa pandêmica. Quanto à prescrição médica, Fausto, eu sempre tenho dito que prescrever drogas, da aspirina à hidroxicloroquina a qualquer outra, é uma decisão médica, não é? E ele tem que basear essa decisão nas evidências científicas, no seu conhecimento, na sua experiência e, mais que isso, assumir a responsabilidade do que ele está prescrevendo. Assumir os riscos e benefícios da sua prescrição, porque ele será cobrado, inclusive do ponto de vista ético, se resultados inadequados surgirem face a uma prescrição inadequada. Então, eu penso sempre que caberá ao médico decidir sobre a prescrição médica, quer em qualquer situação e muito mais nessa pandemia, observando os seus conhecimentos, as informações que ele tem e assumir as responsabilidades caso a sua decisão terapêutica venha trazer algum prejuízo para o paciente. Fausto, claro. Mais uma evolução da nossa conversa. Você mencionou no início em relação às doenças crônicas, como hipertensão, infarto do miocárdio, AVC, câncer. Essas doenças estão sendo negligenciadas pelas pessoas. A população está com receio de ir ao consultório médico, consultas são remarcadas, eu vi que aí em Portugal 36% das consultas estão sendo adiadas ou canceladas. As pessoas estão com medo de ir ao hospital, com receio de se infectar, e com isso doenças que têm uma prevalência ou uma incidência populacional muitas e muitas vezes maior, se nós tomarmos só as doenças cardiovasculares e o câncer, nós estamos falando de 26 milhões de mortes por ano, 17 milhões das doenças cardiovasculares e 9 milhões do câncer. E essas doenças estão sendo proteladas. E como é que se observa isso como médico, como um professor universitário, como cardiologista, essa situação que nos preocupa, inclusive pós-pandemia, não é? Porque isso vai gerar uma situação de um afluxo muito grande para os consultórios, para os hospitais. Como é que você vê e que aconselhamento você daria às pessoas que têm essas doenças crônicas em relação aos cuidados no período dessa pandemia, que ele não é curto, ele é extenso? Não, isso é muito importante. E, de facto, tivemos, sobretudo no período inicial, uma diminuição muito significativa do número de pacientes virem à urgência. Tivemos mais de 50%, isto aliás foi global, isto não foi só em Portugal, no nosso hospital nós verificámos isso,
mas em termos globais houve quebras. No nosso caso, tivemos perto de mais de 50% de quebra no número, por exemplo, de infartos agudos do miocárdio vindo à urgência. Nós, obviamente, reformulámos o nosso serviço, ficámos virados, mas a urgência nunca deixou de funcionar, como é óbvio, não é? Mas mesmo nunca deixando de funcionar, houve uma diminuição muito significativa dos pacientes a virem à urgência. E outra coisa também é que quando vinham nós tivemos pacientes, nós, por exemplo, tivemos situações de ruptura cardíaca que já não víamos há bastante tempo, o que é raro vermos. Tivemos situações de pacientes que vieram já em fases muito avançadas do seu infarto, com uma semana de evolução, e que, obviamente, o resultado é menos bom, como nós sabemos. E, portanto, esse é um ponto muito importante e que nós procuramos também, sobretudo, a partir de verificarmos que isto era uma realidade, de alertar a população, aí também o papel das sociedades científicas. Bom, então, como vocês podem ver, eu peço desculpas. Existe aqui hoje um temporal sem precedentes em Salvador, e isso certamente está comprometendo as ligações, as comunicações aqui para Portugal, para Lisboa, para uma condição dessa ao vivo. As tentativas técnicas estão sendo feitas pelo nosso pessoal de tecnologia, mas isso já realmente dificultou bastante, está dificultando bastante o temporal e, sobretudo, os ventos fortes que estão hoje sobre Salvador. Eu não sei se nós vamos ter condições de continuar, o que eu vou lamentar muito. Quero a questão toda de áudio. Eu quero agradecer ao professor Fausto Pinto, dizer que, embora nós tenhamos tido dificuldades técnicas, mas vimos que a situação da pandemia Covid-19 ela depende fundamentalmente dos projetos e programas de isolamento social, do uso de máscaras, e que quando houver a distensão, como está ocorrendo em Portugal, em Lisboa, isso deva ser feito de forma muito programada, de forma muito lenta, avaliada, de forma dinâmica. Vimos também que não existe uma forma de tratamento ainda reconhecido pela ciência médica, não é? São várias propostas que estão em curso, estudos estão sendo feitos, não é? Os médicos das prescrições, quando julgarem necessário e importante fazê-los, qualquer que seja das drogas que estão disponíveis aí para serem utilizadas, deve ser feito exatamente sob total responsabilidade do médico. E vamos esperar que, então, esses protocolos de produção de vacinas, eles possam vir a nos trazer um resultado com a maior brevidade que a segurança e a eficácia dessas vacinas nos permitam. Não adianta a gente ter uma vacina que não funcione, ela vai ser uma tragédia, então tem que ser uma vacina realmente com eficácia e que possa nos livrar dessa pandemia. Eu peço desculpas a todos, o esforço foi muito grande, tá certo? Para que a gente pudesse levar a vocês as informações necessárias. Infelizmente, essa situação hoje que fugiu ao nosso controle não nos permitiu levar a vocês uma live como nós gostaríamos, do padrão que a gente tem feito, tá certo? Mas fica, então, o nosso abraço e a recomendação. Ainda estamos no pico da doença. Então, é necessário que, como ocorreu lá em Portugal, para que a gente atinja a fase que eles estão atingindo agora, que nós possamos nos manter em casa, usar máscaras, tá certo? E sermos cuidadosos em lavar as mãos, manter o distanciamento social, tá certo? E com isso, nós estaremos cumprindo o nosso papel enquanto população para nos ajudar, nós mesmos, a fugir dessa situação que, ora, nós estamos enfrentando. Então, eu queria encerrar a live em meu nome, em nome do Instituto Ensino e Pesquisa do Hospital da Bahia. Agradecer a todos. Parece que o Dr. Fausto está conseguindo voltar. Se ele conseguir, apenas vamos permitir que ele, então, consiga agradecer. Aí. Fausto, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo agora. Não. Pronto. Houve uma fuga. Fausto, nós estamos... Não tem a ver. Nós estamos enfrentando um temporal aqui na Bahia.
tá certo? Temporal, com muitos ventos fortes, e isso está atrapalhando a nossa comunicação. Eu queria, então, que você fizesse suas considerações finais nos minutos que nos restam, tá certo? Que aconselhamento você dá ao povo brasileiro nesse momento de pico, pelo que vocês já passaram, tá certo? E suas considerações finais. Afinal, que lições nós tiramos dessa pandemia, meu amigo? Bom, em primeiro lugar é que tudo isto mais tarde ou mais cedo passar. Uma mensagem de esperança. Obviamente, quando estamos no meio, há receios, mas também a capacidade que todos temos em conjunto de poder ultrapassar e organizarmos para, e isso tem sido de facto extraordinário, a solidariedade entre as pessoas, a capacidade de poder implementar medidas que são depois transformadas em algo de concreto e de resultados concretos, é muito importante. E, portanto, ter aqui deixar uma mensagem de esperança, porque isto seguramente que irá ser ultrapassado e queremos conseguir ultrapassar esta. Ao mesmo tempo, eu acho que as grandes lições é a importância do contributo da medicina e da ciência para a sociedade. Quer dizer, nunca esteve tão dependente a sociedade daquilo que é o conhecimento médico e que é o conhecimento científico. E muitas vezes nós sabemos que nem sempre se pensa na medicina ou se dá o devido cuidado aos avanços científicos, a sociedade muitas vezes está distraída com outras coisas. Mas Então, continue. Finalize, Fausto. Pode finalizar. E, portanto, é uma lição de humildade para a humanidade. E perceber que somos bem pequeninos, há um vírus que nos pôs todos em casa, não há bomba atómica, não há Estados Unidos, não há Alemanha, não há... De facto, é uma lição de humildade, mas também é uma lição de solidariedade. E a capacidade, como povos, em conjunto, podermos encontrar as melhores soluções para podermos sobreviver a isto, de forma que no futuro possamos olhar para trás, e isto foi um problema, claro, um problema muito grande, mas que fomos capazes de nos organizarmos e de podermos ultrapassar este problema. Muito importante o papel da comunidade médica, muito importante o papel da comunidade científica, e é importante que os decisores, as autoridades, os governos, trabalhem em conjunto com a comunidade científica, com a comunidade médica, porque é esse trabalho conjunto que vai permitir encontrar as soluções para ultrapassar este problema, que é um problema único, nenhum de nós viveu isto, mas com as armas que hoje temos, com a capacidade que hoje temos de poder desenvolver novas metodologias rapidamente, nunca foi rápido atingir algum tipo de objetivos, é possível nós ultrapassarmos e em conjunto conseguirmos ultrapassar esta... Vai levar algum tempo, isto não vai ser rápido, mas estou seguro que iremos ter a capacidade de poder ultrapassar e, com esperança, podermos chegar àquilo que todos queremos, que é ter uma vida tão saudável quanto possível, mas vai haver aqui uma fase em que é importante tomar algumas decisões difíceis, mas são essas decisões difíceis que também, no fundo, caracterizam aqueles que são capazes de liderar com capacidade aos vários níveis. E aqui a nós, como comunidade médica, como comunidade científica, um papel muito importante para esclarecer as pessoas, para ajudar as pessoas a ultrapassar este problema. E muito obrigado mais uma vez por me ter convidado para estar aqui convosco. Peço desculpa por estas interrupções técnicas, mas foi um prazer enorme e será um prazer podermos continuar a colaborar e a trabalhar. No fundo, os problemas científicos é aprendermos uns com os outros para encontrar as melhores soluções. Meu caro amigo, o prazer foi nosso, o privilégio foi nosso de ouvir uma pessoa com essa facilidade de exposição, essa forma tão clara de nos trazer as informações que nós buscamos aqui. Quero agradecer as perguntas, as numerosas perguntas, infelizmente não havia tempo hábil para responder a tantas perguntas que chegaram aqui, respondemos aquelas que nos pareceram mais apropriadas dentro dos temas que nós estávamos discutindo e que pese dificuldades técnicas, eu acho que nós conseguimos cumprir o nosso papel de levar o melhor da informação para as pessoas em relação
à pandemia Covid-19, sobretudo trazido por alguém que tem a experiência e que tem a vivência e a qualidade da informação que você tem. Um abraço para você, um abraço a todos em casa e foi um prazer muito grande. Obrigado a todos aqueles que nos assistiram e que continuam ligados conosco até esse momento. Um abraço, Fausto. Muito obrigado e um grande abraço para todos também.